E por isso que a palavra de Deus hoje, ao mesmo tempo que ela nos fala desse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ela nos fala também da fé. É o máximo que a fé pode chegar. É esse conhecimento de Deus. Mas ao mesmo tempo também, a fé, ela está numa situação bem difícil, vamos dizer assim, no nosso tempo. O Evangelho de hoje diz que Jesus, já depois da sua ressurreição, Ele está com os discípulos, Ele vai para o céu, Ele dá as últimas instruções para os discípulos, e o Evangelho começa dizendo assim: os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Eles estavam vendo Jesus ali, na presença deles. Esse Jesus que tinha morrido, que eles viram morrer na cruz, agora eles estavam vendo ele ali. Ainda assim, alguns duvidaram. É impressionante isso, né? O ser humano está ali, mas mesmo assim ainda duvida. Hoje nós estamos numa enorme crise de fé. Uma enorme crise de fé, que se apresenta de diversas formas. Essa palavra ela é intensa hoje. Ainda assim muitos duvidam. Ainda que olhando o mundo, ainda que olhando, como eu dizia, as maravilhas, né, da natureza, tantas coisas, a cosmologia, o nosso planeta ele está no lugar exato do universo. Se tivesse um pouco mais perto do Sol, nós iríamos tostar. Se tivesse um pouco mais longe, nós iríamos congelar. Não teria vida na Terra. Tudo segue uma ordem perfeita. Ainda assim, muitos duvidam que Deus exista. Os milagres que acontecem, as graças, muitos duvidam que Deus exista. Aliás, já teve até quem falou, Deus morreu. Filósofo Nietzsche, que hoje ainda é cultuado aí nas universidades, né? Tantos que estudam filosofia, sociologia, essas matérias. Nossa, Nietzsche. Esse alemão falava que Deus morreu. E as ideias dele são aí. E muita gente acha que Deus morreu, ou seja, não tem mais sentido falar de Deus. Eu tive a graça de ir agora em Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina. Muitos acho que nem ouviram falar direito desse país, né? Antiga Iugoslávia, Europa. Medjugorje é um lugar à parte. Lá Deus existe. Lá o pessoal está o tempo inteiro crendo em Deus, rezando, famílias lotando as igrejas, casais jovens, com 2, 3 filhos, tudo na igreja. Igreja cheia, cheia, cheia o tempo inteiro. Mas é uma exceção. É uma exceção. Grande parte da Europa, Deus não quer dizer nada. A gente segue a nossa vida como se Deus não existisse. Como se Deus não tem nem o que falar de Deus, não precisa falar sobre Deus. É algo irrelevante. Irrelevante. Tirando esses lugares da Europa, Medjugorje, Fátima, Lourdes, aparições da Nossa Senhora, e alguns outros lugares santos ali, a Europa é uma frieza espiritual. Claro, alguns países que nem as irmãs da Polônia, a Polônia é mais forte na fé. Mas de modo geral, aquela frieza. Deus, o que é Deus? O que a gente vai falar de Deus? Perder tempo, coisa com Deus. Nós tocamos a nossa vida, nós fazemos a nossa vida, não precisa falar de Deus. Deus é relegado ao ostracismo, à indiferença. Triste, gente, que triste. Então essa palavra do Evangelho hoje, ainda assim alguns duvidaram. É tão intensa hoje, infelizmente. Mas por que isso? Porque vivem numa vida que São Paulo diz na segunda leitura, carnal, o espírito da carne. Leitura do Carta aos Romanos, capítulo 8. Quem quiser pode ler essa.
pode ler até o capítulo 8 um pouco antes do que está aqui hoje. É bem interessante essa leitura. São Paulo mostra que quem vive segundo a carne, os desejos da carne, as coisas do mundo, não consegue enxergar a vida espiritual. E por isso dessa morte da fé em muitos corações. Aí São Paulo vai dizer: mas quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí o Espírito Santo age e a pessoa diz: Abá, ó Pai. O Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Então, ao contrário dessa frieza da fé, que é a vida da carne, que é a vida do mundo, que no fundo é o espírito do inimigo também, né? Porque o demônio quer isso, as pessoas cegas para Deus. Ao contrário disso, é o Espírito Santo agindo no nosso coração, que nos faz clamar: Abá, Pai. Ou seja, meu Pai, entrega a Deus. Saber que Deus está no nosso coração, está na nossa vida. É uma graça, gente, uma enorme graça. É um tesouro acreditar em Deus. O Papa Bento XVI, né, emérito, em uma reflexão dele, acho que não era nem Papa ainda, né, como cardeal, um livro que ele escreve, ele fala sobre isso. Ele diz assim que é um peso não acreditar em Deus. É um peso. Porque você não acreditando em Deus, você está nesse mundão sozinho, sem nada mais. Você está nesse mundão sem uma esperança maior. Você está nesse mundão sem acreditar, sem ter certeza. E acreditar aqui é aquela certeza da fé, de que tem alguém que tudo criou, mas ao mesmo tempo está com você na sua vida. É uma bênção acreditar. Ter fé é uma bênção enorme. É muito triste viver sem fé. É extremamente triste, porque a pessoa pode se enganar com várias coisas por um tempo, preencher o vazio do coração por um tempo, mas de uma forma ou outra, de uma hora ou outra, ela vai se deparar com as perguntas mais exigentes do seu coração. Qual o sentido da minha vida? O que vai ser depois da morte? Para que eu vivo? E nessa hora, que essas perguntas vêm no coração de todos nós, em algum momento vem. E nessa hora, quem não tem fé encontra-se totalmente sozinho. Pode estar numa multidão de pessoas, mas nós sabemos muito bem que multidão de pessoas não preenche o coração de ninguém. O que preenche o coração, claro, boas amizades, é lógico que é muito bom. Não é multidão de pessoas, às vezes uma, duas já está ótimo, uma boa amizade. Mas além disso, muito mais do que isso, essa certeza interior, que é fé. Deus existe e está comigo. É isso que a palavra está dizendo, São Paulo dizendo: o Espírito clama em nós. Ou seja, o Espírito nos revela isso. Ele pede isso, ele suscita isso em nós. Pai, Deus, Jesus. Isso é uma bênção, meus irmãos, uma enorme de uma bênção. Por isso que nós precisamos viver segundo o Espírito, está dizendo São Paulo na segunda leitura. Por isso que Jesus envia os seus discípulos e diz: anunciem a todos os povos tudo que eu vos ensinei. Nós precisamos ter essa certeza, viver essa certeza de que Deus está conosco na fé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos a missão de anunciar isso para o mundo, desde as formas mais simples. E nós temos que resgatar as formas mais simples. Esses dias que eu estava lá em Medjugorje, uma das coisas que eu observava muito era isso, né? Que eu falei para vocês. As famílias na igreja, sempre igrejas cheias, muitas famílias,
As crianças, eu até tirei uma foto, uma das postagens que eu fiz foi essa. Depois da missa tinha adoração, chão bruto do lado de fora, chão bruto, áspero. Aí o pai se ajoelhou, aí duas menininhas assim de uns 7 aninhos, 6 aninhos, cada uma com uma esteirinha pequenininha assim que eles têm costume de usar lá. Aí coloca naquele chão áspero e as criancinhas ajoelhadas do lado do pai, fazendo adoração a Jesus. Quantas como essa eu vi lá? São anunciai e ensinai tudo o que eu vos ordenei. É uma forma. Nós precisamos resgatar a fé, gente, e fortalecer a fé dentro das nossas casas. A começar por nós. Nós temos que acordar todo dia e a primeira coisa que nós temos que fazer é rezar. Parece que o que eu estou falando é muito simples, mas eu sei que tem gente que não faz isso. Já acorda desesperado, tal uma coisa faz outra, tal, já come alguma coisa, sai correndo. Não fez o sinal da cruz. Não parou um pouquinho para dizer, Senhor, esse dia eu coloco nas tuas mãos. Ou não leu um pequeno trecho bíblico. Veja, eu não estou falando de fazer longas orações de manhã. Se alguém puder, melhor. Tem gente que eu sei que acorda às 5 da manhã para rezar 40 minutos, 1 hora para depois ir trabalhar. Ótimo. Quem se sentir inspirado para fazer isso, faça, porque é muito bom. Às vezes não precisa ser 5, pode ser 6 da manhã, enfim. Mas pelo menos aquele sinal da cruz, aquele momento de entrega, de dizer, Senhor, esse dia está nas tuas mãos. Meus irmãos, se nós não alimentarmos o nosso coração, a nossa fé, já desde cedo, no começo do dia, o que vai ser? Nós temos que estar criando esse bom hábito, e aí levar isso para as crianças. Uma família católica tem que rezar todo dia na hora da refeição. Não digo que tem que ser toda a refeição, mas pelo menos nas principais, almoço, aquele momento tem que parar com as crianças e dizer, vamos agradecer o Papai do Céu pelo alimento. Tem que agradecer o Papai do Céu pelo alimento, porque a criança tem que criar aquilo que eu falei, né? Então quem criou o alimento? Foi Deus. O agricultor trabalhou, mas quem fez com que germinasse foi Deus. E isso já tem que ir incutindo na criança. Enfim, são tantas outras formas de alimentar, mas o fundamental é isso, meus irmãos, que eu quero deixar com vocês hoje. Hoje a palavra está falando que nós cremos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma graça enorme. Tem muitos que já não creem mais nada, vivem uma vida triste, vazia, que naqueles momentos existenciais da vida, como eu disse, quando esses momentos chegam, a pessoa está sozinha. Isso é muito triste. Que Deus tenha misericórdia de tantos que estão assim. Nós temos a graça de um tesouro que é o tesouro da fé. Só que esse tesouro tem que ser muito alimentado, muito cuidado, muito fortalecido, para que não o percamos. Os discípulos olharam para Jesus, adoraram, porém mesmo assim alguns duvidaram. Impressionante. Estavam ali na presença de Jesus, mas estavam duvidando, alguns. Que tentação, né? Que coisa mais diabólica. Diabólica. A tentação de que Deus não existe, de que Deus não está comigo, de que Deus não está próximo de nós. Isso é diabólico. O demônio está sempre ali querendo nos tirar a fé. Mas o Espírito Santo é muito maior do que o demônio. E é Ele que está no nosso coração. Claro, nós precisamos deixar, nós precisamos dar espaço para Ele, nós precisamos querer isso. E é Ele que está no nosso coração, agindo para que nós tenhamos união com Deus.